Eu tenho uma questão para você. Você aceitaria se formar numa universidade europeia, trabalhar depois de 4 anos de formação num supermercado? Aceitarias se formar em medicina e não poder exercer a função? Eu acho que não, né? Então fica aí porque nós temos um vídeo importante hoje. Olá, WeBlackers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Gios e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Bem, hoje eu trago um assunto importante e interessante para tu que pensas em sair do teu país de origem e embarcar numa nova jornada num país desconhecido, seja para fazer os teus estudos ou para procurar melhores condições de vida. Vou pedir encarecidamente que você se inscreva ao nosso canal WeBlack e me siga nas minhas redes sociais, Instagram, @SirGios, no Facebook, Gios Regios e no TikTok, WeBlack. Bem, já seguiu? Já deu lá uma olhada no meu Instagram? Porque eu tenho coisas que eu só posto no meu Instagram. Então me siga no Instagram para não perder muitas coisas interessantes. Então, para entrarmos no nosso assunto, é muito importante fazermos uma introdução de quais pontos eu aqui me refiro e sobre qual localização eu me refiro aqui no vídeo, ok? Não vamos generalizar as coisas, mas nós vamos falar da maioria. Infelizmente, muitas pessoas ao imigrarem não levam em consideração, em muitos casos, é muito possível, de uma realidade muito dura. Vou falar da Romênia e de Portugal, que são os países que eu já visitei, são países que eu já fiquei por muito tempo. Moro na Romênia faz quase 4 anos e eu tenho alguma visão para falar com propriedade sobre isto. Estive em Portugal há algum tempo considerável e eu tenho alguma visão para falar sobre isto com propriedade. Infelizmente, nós os africanos temos ainda um complexo de inferioridade quando se trata de conhecimento relacionado à cor da pele. Infelizmente, nós africanos ainda consideramos que pessoas de cor branca ou pessoas de cor mais claras tendem a ser pessoas com mais conhecimento. Isto não é verdade, já está provado por muitos anos. Mas a verdade é que os europeus não se importam com estrangeiros. Em Angola, por exemplo, expatriados, ou seja, estrangeiros, na sua maioria portugueses, brasileiros, americanos e outras nacionalidades, encontram trabalho muito mais fácil e têm salários estrondosos. Eu vou vos dar o meu exemplo particular. Eu trabalhei nos anos de 2020 a 2021 na fábrica de bebidas Refriango. Esta empresa onde eu trabalhei, as diferenças salariais eram estrondosas. Eu tinha um chefe ou um supervisor angolano com, posso assim dizer, 10 vezes mais conhecimento sobre mecânica, que é a área em que eu trabalhei, do que um outro português que nem sequer tinha licenciatura, mas ganhava cerca de 5 vezes mais do que o meu supervisor angolano, que tinha licenciatura, formações técnicas e tinha muito mais conhecimento prático na execução das suas tarefas. Infelizmente, isto é uma questão de sequelas coloniais, mas eu não quero tocar neste ponto. Vamos voltar para a Europa. Diferente do africano, o europeu prioriza o europeu em primeiro lugar. Aqui na Romênia, por exemplo, para que um estrangeiro possa ocupar uma vaga de trabalho, existe a burocracia apoiada pela política de que esse estrangeiro só poderá ocupar este cargo se dentro do solo romeno não haver candidatos aplicando para esta vaga durante 40 dias a 60 dias. Mas não para por aí. Se não houver candidatos romenos a aplicarem para esta vaga, não devem empregar ainda estrangeiros. Quando eu falo estrangeiro, aqui, entenda que eu estou a falar de estrangeiros fora da União Europeia, ok? Deverá ver-se dentro da Europa, dentro da União Europeia, dentro dos países membros da União Europeia e dos países de espaço
Econômico Europeu, EEE, Espaço Econômico Europeu, onde pertencem países como Suíça, Suécia e outros países escandinavos. Não tem um candidato à altura para aquela vaga. Só depois de verificar-se que não existe um candidato dentro da Romênia e dentro da União Europeia, bem como dentro do Espaço Econômico Europeu, aí sim você, estrangeiro, está habilitado a ocupar aquela vaga. Mas isso traz o tema do nosso assunto. Por que estrangeiros na Romênia e na Europa no seu todo não atingem trabalhos de destaques, não atingem empregos de destaques? E quando eu falo Romênia e outros países, estou a falar mesmo de forma maioritária. Não estou a generalizar, nem estou a falar de forma absoluta, na sua maioria. Bem, mas claro que não é assim na prática, senão eu não estaria a trabalhar. Mas é muito difícil um estrangeiro ocupar uma vaga de destaque. Muito difícil. Estou a falar da Romênia, ok? Muito difícil. Porque existem essas burocracias, existem as taxas que as empresas romenas ou empresas que operam na Romênia devem pagar por empregar um estrangeiro, que são extremamente altas. O que faz com que muitas das pessoas que estudam aqui na Romênia, licenciam-se em áreas, não costumam a trabalhar ou não conseguem trabalhar nas suas áreas de formação. Eu falo desde engenheiros, desde economistas, pessoas que se formam em gestão, médicos e uma gama de pessoas que se formam em várias áreas. É muito difícil, porque eles têm em mente que o romeno deve estar em primeiro, segundo, terceiro lugar. E as burocracias no país impedem com que os estrangeiros consigam trabalhos de destaque. Se estiveres a pensar em vir para a Romênia ou qualquer outro país europeu, tenha em mente que a possibilidade de você ter um emprego de destaque é muito raro. Eu não estou a dizer que tu não vais chegar num cargo de destaque numa determinada empresa, mas é muito difícil, são raros os casos. Pode chegar em cargos como médico, pode chegar, não que seja impossível. Eu mesmo, pessoalmente, já fui atendido aqui na Romênia por um médico do Sudão. Sim, Sudão. Fiquei estupefacto, mas aquilo era um caso raro, muito raro, era uma exceção. Mas assim, esta informação que eu trago aqui neste vídeo não é para vos limitar e nem para que vocês se limitem, mas apenas para trazer a realidade daquilo que é fato das coisas que acontecem, na verdade, nestes países. A Romênia, para quem não sabe, é um país da União Europeia, entrou para o espaço Schengen no dia 31 de março deste ano. No entanto, ainda é um país com certas políticas que remetem ao comunismo. Então, a abertura para certos cargos ainda é muito difícil, diferente da Alemanha, por exemplo, que tem um grande déficit em mão de obra qualificada. Na Alemanha, lá você é mais facilitado em atingir cargos mais altos, mas não pensa que vais conseguir chegar, por exemplo, a, não sei, CEO ou Chief of Operations ou alguma coisa assim, algum cargo de extremo destaque. É muito difícil. Eu não diria que é necessariamente racismo, apenas diria que é nacionalismo. É um nacionalismo, é um senso de nacionalizar e priorizar sempre o nacional. Algo que nossos líderes africanos deveriam começar a fazer. Priorizar mais os nacionais e não excluir os estrangeiros, mas deixar com que os nacionais sejam a primeira opção. Esse tempo da África não ter pessoas qualificadas já passou, já não estamos nessa época. Angola já não está em guerra há 22 anos, então já existem pessoas que já se formaram, pessoas capazes, mas infelizmente essas pessoas não conseguem ter áreas de destaques, não conseguem empregos de destaques, ganham muito menos que estrangeiros que nem sequer licenciatura têm e nem sequer detêm de conhecimento suficiente para a área em que vão trabalhar. Bem, eu fico por aqui. Se você tiver dúvidas, deixa nos comentários, partilha este vídeo, deixa um like e não se esqueça de se subscrever ao nosso canal. With Blacking, eu sou o Gios, ficamos por aqui.